Programa ricardoholandini.net. Alô, amigos, estamos começando mais um programa ricardoholandini.net em época de pandemia do coronavírus, que agora nós falamos com o Brasil, com o mundo, em qualquer lugar do mundo. Se tiver alguém em Marte, se nós já tivéssemos chegado lá em Marte, dava para falar com Marte e fazer a gravação. Não é verdade, Lígia Neri? É verdade, é verdade. Eu acho que existe um calendário que foi tirado de um dos grandes portais do Egito por Napoleão. Ele levou para o Louvre. E esse calendário, ele mostra a passagem do tempo, né? E nós estamos vivendo a entrada da Era de Aquários, né? E nós estamos fazendo uma virada de chave milenar, assim, é uma coisa muito forte, é um momento, através desse calendário, muito, muito forte, né? Então, eu digo que, claro, a pandemia tem coisas terríveis, né? Nos deixa algumas marcas, algumas sequelas bastante fortes, inegáveis, mas ela tem coisas muito interessantes para quem tiver desperto, né? É um aprendizado também, né, Lígia? É claro, é claro. Como foram as guerras? Eu sempre lembro o José Guido Orlandini, meu saudoso e querido avô, que eu muito aprendi com ele. Italiano, tutti buona gente, né? Ele dizia, olha, o que falta para o Brasil é viver uma guerra. Eu disse, mas avô, uma guerra? Sim. A Europa viveu várias guerras até aprender a conviver. E naquele tempo ele era vivo, estava começando a União Europeia. Era a segunda ou terceira tentativa. Depois da Primeira Guerra Mundial, teve uma tentativa ali com a Liga das Nações e não deu certo. Tá? Mas depois teve lá dos anos 50 e depois já final dos anos 90, né, que a União Europeia começou a funcionar melhor. E os americanos, quantas guerras eles se envolveram, até eles aprender alguma coisa, porque tu aprende com erro, tu aprende, né? Porque quem persiste... Etimologicamente, a palavra apocalipse não significa o fim do mundo, mas sim o fim de um mundo, né? Eu acho que essa é a sutileza que a gente precisa conversar e precisa trazer à tona, né? E eu acho que essa pandemia, ela nos fez ir para lugares nunca antes navegados, né? Viver não é preciso, né? E eu acho Navegar é preciso. Mas navegar é preciso. Então, eu acho que nunca isso foi tão adequado, né? Eu acho que é como se nós tivéssemos sido levados para a cadeirinha do pensamento, assim, fomos confinados, né? Só que tem uma coisa paradoxal que eu sinto, assim, que nesse confinamento, nesse lugar estreito, como eu chamo, nós fomos obrigados a tirar as máscaras que nós usávamos, talvez por muito tempo, né? E nós estamos nos reapresentando para a gente e para o mundo que está em torno, e um mundo que a gente também desconhecia e que a gente está descobrindo, né? E descobrir é exatamente isso, né? Tirar essa máscara, essas personas que nos habitavam, né? E mostrar um pouco da nossa vulnerabilidade. Quando eu vejo as lives, quando eu vejo programas de televisão onde tem grandes famosos, os ricos famosos, né? E vem uma coisa de tanta humanidade, assim, ao mesmo tempo, né? E que eu acho que é inédito, e a gente poder estar próximo de coisas que até então a gente supunha que seria impossível, né?
Eu, por exemplo, participo de já há alguns meses de alguns grupos onde tem pessoas de Portugal, pessoas do Brasil inteiro, e eu pude estender as minhas relações e descobrir pessoas maravilhosas que provavelmente eu não descobriria, não teria Não, não fosse a pandemia. se não fosse a pandemia, assim, né? O Lígia, tu fala... Eu tinha programado uma viagem mais ou menos por abril, assim, que eu estava querendo dar uma parada e fazer alguma coisa. Eu realmente fiz essa viagem, só que não foi para lugar nenhum, foi para dentro de mim, assim, para descobrir coisas e renovar coisas que eu não sabia que tinha, assim. Eu literalmente eu sinto ter me virado do avesso. E tu sabe que eu me descobri uma coisa que eu tinha que eu aprendi na minha adolescência, que foi fazer tricô. Eu sempre fiz, desde os 15 anos, assim. E nessa pandemia eu me atirei muito, né? Eu acho que eu me descobri muito com isso, assim. E literalmente em cada peça que eu tô tecendo, assim, é como se eu estivesse tecendo uma nova pele, uma nova vida, né? E, e literalmente também de uma maneira entendida dos dois lados, entre linhas, elas borbulham para mim, assim, né? Eu, para te ter uma ideia, essa semana eu fui tentar fazer um ponto que chama-se brioche, que é um ponto muito difícil em tricô. Ele é completamente fora do linear, fora do padrão do tricô, né? E fui fazer em agulha circular. E eu acho que eu fiquei uns 6 dias errando, e nada me fazia desistir, assim. E hoje eu consegui. E, e aí eu me dei conta de uma coisa muito bonita, assim, que eu achei muito bonito, né? Que esse ponto, ele não tem direito e avesso. Então, literalmente, eu sinto que eu pude acessar o meu lado avesso, e o lado avesso é bastante colorido, né? E isso tem sido uma coisa muito legal, assim, eu fiz um grupo forte de mulheres e eu assisti aquela série Outlander, As Viajantes do Tempo, e Tá viajando. eu aprendi a fazer um chale que a Claire usa, né? E eu usei e as bruxas, a mulherada toda, né, do grupo dessas costuras que eu faço, costuras no sentido simbólico, né? Elas ficaram malucas e todas queriam fazer parte do clã Fraser, né? Queriam ser a Claire, queriam poder viver aquela mulher forte e tem sido uma coisa linda. Já foi parar um em Portugal, assim, né? E eu literalmente me sinto uma tecelã, assim, né? De vidas, e me dou conta que isso tem a ver com o meu trabalho de uma forma renovada, de uma forma total, assim, né? Ajudar pessoas nas suas transições de vida, de carreira, né? Poder, nesse momento, e ter que se olhar e redescobrir talentos, redescobrir habilidades, por necessidade, às vezes, muito forte, e às vezes por estar disponível, né? E quando a gente se distrai, quando a gente dá a possibilidade de entrar no vazio, esse vazio pode ser ocupado por novos universos. Eu acho que isso é o grande lance desse momento, da gente ver por esse viés. Lígia, eu gosto muito, um dos primeiros discos, quando eu me apaixonei pela Simone, a cantora, me Sim. apaixonei pela voz dela, quando eu conheci ela, vi aquela mulher, aquele mulherão jogador de basquete, né? Eu digo, meu Deus do céu, eu me senti um anão do lado dela, né? Eu conheci ela no meu tempo de rádio, início da carreira de rádio, né? E ela estava lançando um disco em Porto Alegre e cantava uma música do João Bosco e Aldir Blanc, uma música chamada Fantasia. E a música Fantasia diz o seguinte: fantasia é uma coisa que a gente tira no carnaval. Estamos vivendo um outro carnaval, porque está todo mundo tirando a fantasia e a cortina se abriu e o mundo é outro
as pessoas estão se reinventando em tudo, porque profissionais como tu, que tinha um trabalho 100% presencial, tu viajava, ia dar palestra, dar consultoria, atendia os caras no teu escritório, no teu consultório, porque a Lígia, nós não falamos quem é a Lígia, né? A Lígia é uma consultora renomada na área de people, de carreiras, de pessoas, de ajudar as pessoas, é uma psicóloga com uma vasta experiência nessa área de recursos humanos e de recolocação de pessoas, de transição de carreira, é esse o termo, né? Sim. Que se faz, né? De vida e de carreira, né? De vida e de carreira. Para começar, eu acho que essa pandemia embaçou essas fronteiras como nunca, né? E jogou na nossa cara um monte de coisa que a gente precisava ver. Está precisando ver, né? E transformar. Então, eu gosto de sublinhar que é a transição de vida, né? E mudou muita coisa, né, Lígia? Porque, como agora, né? Nós estaríamos num estúdio com um cinegrafista, com suíte, com corta aqui, bota lá, ou tá, vamos aí no teu escritório, vamos em um lugar fazer, numa locação fazer a gravação, mas dependeria de mais 2, 3 pessoas para fazer essa gravação que a gente está falando aqui. Eu já falei com gente na Austrália, nos Estados Unidos, na Europa, vários lugares, com gente em vários lugares do Brasil, e mudou tudo. Tu deve estar dando as tuas consultorias, os teus cursos, participa das tuas palestras, tudo utilizando essa plataforma maravilhosa que a internet nos trouxe. Mudou tudo. O mundo mudou. Lá, dia 11 de setembro, aquele fatídico 11 de setembro de 2001, né, que aconteceu no ataque das Torres Gêmeas, e o pessoal parou de viajar, nunca imaginou que ia ter anos depois... Foi 2011, né? 2011, desculpe. 2001. E já passou tanto tempo, 2001. 2001 não espalha para ninguém. 11 de setembro de 2001. Eu sei onde é que eu estava esse dia. Eu estava em São Paulo, na sede de uma multinacional. Mas tudo mudou, né? Tudo mudou, um troço completamente maluco. Hoje, as tuas empresas, os teus assessorados, as pessoas que estão trabalhando tudo usando essas plataformas de comunicação via internet. Sem dúvida. As pessoas adotaram o trabalho remoto, né? E uma série de empresas não tem a menor intenção de retomar o antigo sistema. Assim. Até órgãos públicos a gente tem ouvido falar assim, da economia, do aumento de produtividade, economia para os dois lados, tanto para o trabalhador como para as próprias instituições e empresas, né? E aumentos de produtividade, né? As pessoas podendo fluir, surfar dentro de uma onda muito mais orgânica, né? Muito mais normal do que convenções e parâmetros inorgânicos, de certa forma, né? Trazendo aí um pouco para o simbólico, a gente nunca teve tanto exercício do P, que antes era o pai, príncipe, patrão, para a gente exercitar o P de próprio, protagonista, né? Eu acho que esse é o grande legado dessa pandemia, assim, da gente poder olhar para a gente e dizer, eu estou onde eu estou porque eu quero ou porque eu não tenho para onde ir? Eu estou acessando aquilo que realmente é o meu real chamado, né? Eu acho que isso está fazendo tanta gente refletir, assim, eu sinto com os meus clientes, assim, alguns me disseram, Lígia, eu sinto que quando eu converso contigo agora, via online, é como se tu entrasse na minha casa. E o fato de tu entrar na minha casa me obriga a entrar na minha casa. E a minha casa, a gente fala da casa física, lar, e também de alguma coisa dentro da gente, né? Então,
eu estou aqui nas minhas peles, nas minhas vestes habituais, e não parâmetros, e não as personas que a gente é obrigado a viver, e como se tu entrasse num lugar mais verdadeiro. E as reflexões nunca fizeram tanto sentido assim, para a gente poder trabalhar, né? Então, acho que eu tenho ouvido coisas muito gostosas, muito produtivas. A dor, o sofrimento, ele traveste um pouco aquelas oportunidades que nós temos, né? Vem, às vezes, o incômodo está travestindo uma transformação que a gente precisa fazer, né? Então, eu acho que esse lugar estreito, como é o útero, quando o bebê está dentro do útero, tem um momento que ele vai ter que dar aquela primeira respiração, que é extremamente dolorida, e vai ter que sair daquele lugar quentinho para nascer, para renascer, né? Eu acho que é a segunda fase tem a concepção e esse renascimento, que é a expulsão para a vida, né? Quando a gente é jogado para a vida. Eu acho que essa pandemia está fazendo esse movimento para muitas pessoas, assim. Acho que Lígia, dizer que... nós vamos ter que fazer um rápido intervalo aqui no programa ricardorlandini.net, que você assiste no BATV, canais 20 e 520 da NET-RS no Vale dos Sinos, 26 e 526. E nas nossas redes sociais, no YouTube e no Facebook. Nós já voltamos. Auto Center Pedroso, uma oficina completa para cuidar do seu carro. Manutenção corretiva e preventiva para veículos e utilitários de todas as marcas nacionais e importados. Com profissionais qualificados, equipamentos atualizados e atendimento personalizado. Faça uma revisão completa. Comprove a eficiência e a qualidade dos nossos serviços. Auto Center Pedroso. Tradição, confiança e proteção você encontra aqui. Estamos de volta com o programa ricardorlandini.net, conversando com Lígia Neri, que é consultora, especialista na área de recursos humanos, de peopleware, de transição de carreira, uma psicóloga que trabalha com empresários de várias áreas e especialista em analisar e ajudar as pessoas nas suas dores, né, Lígia? Estamos passando um momento de dor, né? Nesse novo útero que tem, nesse corredor estreito, né? Eu me sinto de vez em quando num submarino lá embaixo d'água. E não sei... imagina aquele sentimento. Vem cá, a gente não sabe. A única certeza que a gente tem hoje, tá? Quem está nos assistindo entenda bem. A única certeza que a gente tem é que a gente não sabe absolutamente nada. Exatamente. Porque quem diz alguma coisa, tem vacina disso, toma tal remédio, faz tal coisa, está tudo errado, gente, está todo mundo aprendendo. O verbo que eu mais uso atualmente, quase o único que eu uso, é eu desconfio de algumas coisas, assim, né? Eu desconfio que... né? Quem isso sabe? É uma coisa muito importante para os empresários e para as pessoas que têm hoje, e sempre tiveram, né, em suas carreiras, o papel de liderança, né? Daquele líder que tinha todas as respostas, todas as certezas, e que tinha um modelo de gestão mais firme, autocrático, respondendo a todas as perguntas, né? Então, eu acho que está aí também uma linda oportunidade para os nossos líderes, né? De poder acessar também a sua vulnerabilidade, o antifrágil, né? Esse papel do antifrágil que é tão importante assim, e que faz com que as pessoas tenham a oportunidade de acessar a sua verdade, o seu lado mais humano, né? Que um bom líder é aquele que contrata pessoas completamente diferentes dele, tem a coragem disso, e até de buscar pessoas melhores do que ele. E agora, inclusive, pessoas com as quais ele não convive
fisicamente, dioturnamente, né? Mas que ele tem que realmente somar e ter projetos que precisam continuar e serem renovados e, enfim, repaginados, desculpa, e poder assumir esse lugar de quem também faz perguntas, né? De quem não tem as respostas, né? Que entende que o verdadeiro líder é um desenvolvedor de pessoas. E ele pergunta, como é que eu posso fazer para essa pessoa ser melhor para si mesma e, por conta disso, ser melhor para todos nós? Ou seja, trazer resultados. Só traz resultado quem cuida de si. Então, a coisa mais bonita, a coisa mais produtiva e mais verdadeira, eu acho que a gente precisa acessar e que esse momento estreito está nos oportunizando, é aprender a gente aprender a se cuidar muito. Porque as máscaras de oxigênio, em momento de pane, descem. Primeiro a gente respira, fica bem, e depois a gente pode ajudar quem está do nosso lado. E eu acho que esse é o grande aprendizado também, a grandes competências, né, de coletividade, de compartilhamento, e entender que ninguém vive sozinho, né, que nós precisamos uns dos outros e que a gente soma quando a gente faz uma ação. E que não é uma coisa tão grandiosa, a gente tem que ocupar o espaço até onde as nossas mãos alcançam. Desde aqui, por exemplo, eu tenho algumas vizinhas mais idosas, às vezes eu estou fazendo um pão, alguma coisa que eu adoro cozinhar também, e levar um pão quentinho para alguém que está sofrendo é uma maneira de ajudar? Eu posso cuidar do cuidador de carros que está cuidando da rua quando eu vou ao médico, ou eu vou à minha terapia, posso cuidar dele? Eu posso sempre apoiá-lo, pelo menos uma vez por semana. Então, onde é que está a capacidade de cada um de fazer alguma coisa, né? E pensar que não são coisas grandiosas, as coisas grandiosas às vezes estão muito perto da gente e são pequenas, e porque todo mundo faz é que elas se tornam grandes, né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito, muito bonita desse momento, assim. Que eu gostaria muito que continuasse e se ampliasse. Lígia, o que eu sempre pergunto para todo mundo, o Orlandinho está perguntando de novo, estou perguntando, tem que perguntar, eu falo com as pessoas, eu tenho que perguntar. O que aconteceu com os brasileiros, essa história de torcer tanto contra para que a coisa não dê certo? A gente, aquilo que eu falei do meu avô, né, que o sentimento que tem do italiano, do imigrante que veio para cá, o alemão, o italiano, o japonês, o polonês, chinês, espanhol, português, todo mundo veio para cá e eles vieram, vamos lutar, vamos conquistar essa nossa nova pátria, vamos botar dentro do nosso coração, dentro do core de cada um, né? Eu sou brasileiro também, né? Esses caras torcem mais para que o Brasil dê certo que os próprios brasileiros. Eu nunca vi uma coisa assim. A gente é do contra, não quer que a coisa saia, que fique legal. O que é isso? O que é esse negativismo todo para que, se o meu vizinho está indo bem, tu torce para que ele vá mal? Porque se ele vai bem, tu vai bem também. Eu acho que o seguinte, uma aprendizagem que eu tenho de vida, assim, ao largo aí dos meus 62 anos, é que tudo aquilo que muito me incomoda é o espelho da minha alma. Tudo aquilo que realmente a gente reclama, tudo aquilo que nos incomoda muito, é o espelho de alguma coisa que está falando da gente. Então, eu acho que a gente tem que olhar para isso. É uma maneira da gente poder aproveitar esse momento para entender um pouco mais quem a gente é e o que a gente quer da vida. Uma das coisas que é da condição humana é o vitimismo, né? Enquanto eu estou me vitimizando, então, enquanto eu estou achando um culpado, eu não estou olhando para mim, né? Então, eu acho que isso realmente não é muito produtivo e não nos leva para um lugar muito, muito legal, assim, né? Então, nós temos que aproximar da gente as coisas que nos incomodam, mas quando tu aponta, é um dedo para a pessoa e 3 para ti, né? Então, eu acho que a gente tem que olhar para o que isso está falando de mim,
né? Então, eu deixo esse convite aí, que a gente possa aproveitar esse momento para esse autocuidado, né? Para a gente poder, nesses momentos, a gente poder se reapresentar para si mesmo e para o mundo que nos cerca, assim, principalmente para aqueles que nos são caros. E não esquecer outra coisa, né? Que 2 erros na vida da gente não vão fazer um acerto. Nunca. E erro é uma coisa maravilhosa, né? Mudou essa O erro tem que erro. ser usado como aprendizado. Eu disse, olha, eu errei, por que eu vou errar Uau! de novo? Opa, Show! errei. Aprende com o erro, elabora o erro e toca para frente. Tenta de novo. Legal, né? É uma coisa menos que eu... a gente tem que... Eu acho que um grande aprendizado, assim, a gente tem que aprender a se sentir confortável nas situações desconfortáveis. Eu acho que esse é o maior de todos os aprendizados. O momento de transformação e de mudança é muito acelerado, então nós nunca vamos ter um lugar seguro. A verdadeira segurança, o verdadeiro poder é a confiança, é a gente poder acessar a nossa vulnerabilidade sem medo e poder a gente se apresentar como a gente verdadeiramente é. Assim. Lígia Neri, que também foi Silveira, né? Silveira, e sou de coração, muito carinho. Eu tenho, Como é que vai o Ricardão? Porque eu ela tenho também tem o Ricardão dela. Ela tem o Ricardão dela. Eu tenho, está com 35 anos e está me trazendo a coisa mais deliciosa do mundo, que é o Felipe. Eu era avó de 2 caninas, da Fruc e da Pipoca. Né? Então, e agora o Felipe está chegando daqui a 1 mês e pouco. E por eles, que meu filho e minha nora são médicos, e eu curto a minha prisão domiciliar voluntária para poder estar com o Felipe, para poder honrar também essa luta que os profissionais da saúde têm vivido, né? Colaborando tanto para a gente. Então, eu honro meu filho, minha nora, meu ex-marido, que é médico também, um médico maravilhoso, meu grande amigo, e eu acho que... E honrando a chegada do Felipe, que chega aí em novembro, um sagitariano chegando. Está chegando aí o Felipe. Para falar com a Lígia Neri, como é que faz? Eu acho que pelo WhatsApp, né? É onde eu tenho me comunicado muito com as pessoas, o máximo possível, também pelo LinkedIn, pelo Skype ou por Zoom, enfim, os Google Meeting, a gente tem usado todas essas plataformas, né? O meu WhatsApp é 51999859245. Lígia Neri, muito obrigado por falar contigo. É sempre bom falar contigo, uma pessoa assim iluminada, uma pessoa que gosta de fazer o bem e de ajudar as pessoas, né? Tricotando em época de pandemia. Tricotando literalmente, falando, né, na prática, e tricotando a vida. Lígia, muito obrigado pela tua participação aqui no programa ricardorlandini.net. Obrigada, querido. Boa noite. Boa noite. Então, tá. Falamos com a Lígia Neri aqui no programa ricardorlandini.net, que você assiste nos canais 20 e 520 da NET RS e também nas nossas redes sociais, no YouTube e o Facebook. Até um próximo programa.